quem é que nunca teve ansiedade de apresentar um trabalho na escola? Não sei se começa na infância ou quando começa, mas tem um momento da nossa vida que a gente começa a ter uma ansiedade de expressar opiniões. E eu sei que isso não é todo mundo, por medo e ansiedade de se expor. Mas para nós, meros mortais, que em algum momento da nossa vida passamos por alguma situação que nos deixou com medo, seja na escola, em casa, no meio de amigos, seja lá onde for, isso realmente causa um impacto muito grande no nosso cérebro. O coração acelera, você fica tremendo, você fica ofegante, porque assim, tudo realmente parece uma situação de perigo. Mas o que se pode fazer é, as primeiras vezes que você tentar falar realmente vai ser assim, surreal. Mas é você simplesmente respira fundo, tenta se acalmar. Só que aqui entra uma coisa que eu fiz, ou tento fazer ainda, porque eu também tenho ansiedade nesse sentido. Você, de forma consciente, fala com o seu cérebro. Fala, cérebro, ei, a gente tá com ansiedade aqui, mas essa não é uma situação de vida ou morte. A gente vai se acalmar e falar a nossa opinião. Literalmente, fala com o seu cérebro, tá? Você tem essa sua voz na sua cabeça? Fala, cérebro, pensa no cérebro. Cérebro, a gente tá com ansiedade, mas a gente só tá dando a nossa opinião. Não precisa ficar nessa ansiedade toda. Vamos se acalmar. E tenta, respira fundo e traz essa calma. Que você tenha que fazer isso 5, 10 vezes durante, sei lá, a dissertação de algum assunto, ou seja lá onde você for, ou estiver. Faça. Ou pratica muito antes, se for algo muito importante. Porque assim, você não vai ser só aquela pessoa que olha pra toda uma galera e fala, gente, eu tô com ansiedade, e continua na ansiedade mesmo assim. A chave do negócio tá literalmente em, de forma consciente, tomar as rédeas da situação. A gente, né, o nosso cérebro, ele vive muito no automático, em muitas situações. E a gente só pensa sobre. Mas quando você pega uma situação para ser consciente dela, e isso vale para qualquer outra situação que você tenha dificuldade. Estar consciente é você controlar o seu corpo, controlar os seus pensamentos. Porque é muito importante você estar no controle. Você toma a rédea da situação. Você é a consciência. Tá? O corpo, ele tem que responder a você, não o contrário. Então, é onde você, ao invés de você entrar na onda do corpo, você toma a rédea da situação e você estrutura o controle, né? Mas assim, quando a gente cede muito pro corpo, a gente tá literalmente nos tornando inconscientes. Cada vez que você cede pro seu corpo, você se torna inconsciente. Então, uma situação de ansiedade é uma situação onde você só se deixa ir. Você é a consciência que controla o corpo. Não pode ser o contrário. O corpo ele vai ter ansiedade. O corpo ele vai ter vontade de comer doce. O corpo ele vai ter vontade de se alimentar mais do que, às vezes, dependendo de como, né, você vem passando muito tempo da sua vida, seu cérebro ele vai se estruturar de uma forma que ele acha que quer mais. E ele sempre quer mais. Mas isso não quer dizer que você tem que dar mais ao seu corpo. Você tem que se tornar consciente ao ponto de estruturar ele. E isso não só na questão da ansiedade, mas em todas as outras questões. Você é a consciência que está no controle do corpo. Não pode ser o contrário. É um trabalho constante, é um trabalho que dá trabalho, dá medo, mas é necessário. Porque uma grande questão é que, assim, quando você não está no comando, você, consciência, no comando do seu corpo, você se torna refém. Refém das suas vontades, dos desejos, das suas emoções, de tudo que o seu corpo produz. Só que você não pode ser refém do seu corpo. E a ansiedade, ela é uma consequência disso.
né, de uma situação que o seu corpo acaba produzindo diversas emoções, seus pensamentos começam a ficar agitados, pensando em todos os cenários possíveis, e a sua consciência só vai de arrasto, ela só vai junto, assim, você perde completamente a consciência. Tanto que ninguém, quando tem um ataque de ansiedade, pode-se dizer que essa pessoa está consciente de si. Ela está consciente do que está acontecendo no corpo dela, de uma certa maneira, mas sem o controle dele. E aí é onde você tem que parar, e é uma das partes mais difíceis, que é o parar e tomar as rédeas da situação. Mas, para isso, existe o autoconhecimento. Você tem que saber exatamente quando você vai ter um gatilho, né? Existe um padrão. Isso pode levar tempo ou não, dependendo do quanto você se observa, mas normalmente pessoas que têm ansiedade sabem quando vai ter um gatilho. E a nossa responsabilidade de analisar, avaliar a situação e saber, essa situação, ela é benéfica? Se eu me colocar nessa situação, eu vou manter o controle do meu corpo? Ou eu vou simplesmente sucumbir a essa ansiedade? Se essa for a resposta, então você se retira dessa situação, né? Obviamente, nós não vamos nos colocar em situações que nos trazem perigo. Porém, se você acessar essa situação e você vê que não, isso eu já passei, é uma ansiedade leve, da qual é desconfortável, porém eu posso, então você tome a decisão de fazer isso de forma consciente, mantendo as rédeas da situação, ou se você prefere esperar. Cada nível um nível. Outra forma de superar a ansiedade, algo que eu pequei muito por muito tempo da minha vida. Fala oi para as pessoas, simplesmente. Você tá andando, não tô falando que tá andando na rua, sair falando oi pra todo mundo, tá? Mas você tá andando, você entrou numa loja, a atendente olhou pra você, você olhou pra atendente, normalmente você simplesmente só passa, fala um oi. Tá no mercado, tá no trabalho, colega de trabalho, gente que é de outro setor, mas você passa por essas pessoas pelo corredor. Trocou o olhar, fala um oi, dá um sorriso. Não é uma situação de risco, não é uma situação de perigo. Simplesmente uma pessoa que você vê quase sempre, mas nunca falou um oi, fala um oi. É só um oi. Esse oi vai te dar uma ansiedade do caramba, mas depois que você fala ele, você vai sentir essa, né, os tremores, a ansiedade, mas depois simplesmente você vai lembrar que aconteceu. Absolutamente nada. E aí vem o segundo oi, com ansiedade também, mas também não aconteceu nada. Terceiro oi, quarto oi, daqui a pouco você tá conversando com a vizinhança inteira. Então eu encerro esse vídeo só com essa mensagem mesmo de que a ansiedade, ela nada mais é do que algo que você aprendeu a ter, de uma certa maneira. Foram experiências que você teve que te levaram a ter ansiedade. Embora eu sei, eu não, já falei que eu não sou psicóloga, neurocientista, nem nada. Então pode ser que alguém nasça com essa característica no cérebro e desde pequena essa pessoa tenha. Não sei, não sei de estudos. Mas eu vejo que muitas pessoas que criaram e desenvolveram ansiedade foi por conta de diversos momentos da vida em que ela teve essa experiência. Então isso se torna algo no nosso cérebro que é assim, é isso. E como foi algo que a gente aprendeu, ou que no caso se desenvolveu de forma natural, é algo que a gente de forma consciente pode e consegue sim se desfazer. A gente pode reensinar e reestruturar o nosso cérebro. Então, não se preocupa. Vai passar a ansiedade com tempo, com determinação. Não é hoje, não é amanhã, mas vai passar, ok? Mas, bom, procure um médico, né? Porque medicamento também, não também, crucial. Falar com psicólogos, psiquiatras, pelo amor de Deus. Isso é só realmente uma ideia de se colocar em situações leves que
podem te ajudar, te trazer um benefício. Se alguém tiver alguma opinião, se alguém quiser conversar, estou aqui. As mensagens estão aí, meu Instagram tá no canal. E é isso aí. Tchau.